Ora, pessoal, hoje, como a gente colocou aqui, aliás, desde ontem foram abertas as janelas, o período no calendário para as janelas das convenções dos partidos. A primeira convenção nós registramos aqui ontem, foi agora a candidata Cloriza Linhares, candidata ao governo, e que foi a primeira pré-candidata que se livrou do nome de pré e oficialmente se tornou candidata. E hoje tivemos convenção aqui, teve uma reunião do União Brasil ontem, né, Tiago Rebolo? Antes de falar do PSDB, vamos pela sequência temporal. Houve uma reunião do União Brasil, onde num encontro com a nominata de deputados federais, dos 9 votantes, você pode trazer o placar, Tiago Rebolo, como é que ficou? Quantos para cada lado? E depois a palavra final do senador Zé Agripino. Esse placar tá meio secreto aí, mas tá pelo que eu apurei. Mas é secreto, mas você furou aí, vamos né? lá. São 9 candidatos do União Brasil a deputado federal, né? Inicialmente, o senador Zé Agripino tinha dito que o tempo de TV do União Brasil iria para aquele candidato ao governo e a Senado que reunisse a maioria das preferências entre os pré-candidatos a deputado federal. Então, ontem o senador Zé Agripino chamou os pré-candidatos e, pelo que eu apurei, o placar ficou o seguinte: 5 pré-candidatos opinaram no sentido de que a União Brasil apoiasse Fábio Dantas, 3 opinaram para que a União Brasil apoiasse Cloriza Linhares para governadora, e uma, no caso, pré-candidata, que foi a pré-candidata Sandra Rosado, opinou para que a União Brasil seguisse com a reeleição da governadora Fátima Bezerra. Então, 5-3-1. Como não houve consenso em relação ao nome para o governo, por unanimidade, os pré-candidatos decidiram delegar essa tarefa a José Agripino. Então, ficou nas mãos do ex-senador coordenar esse trabalho de articulação. E hoje, Agripino teve reuniões aí com os pré-candidatos, Fábio Dantas e Rogério Marinho, e a gente traz essa informação aqui em primeira mão. Agora há pouco eu conversei com o ex-senador José Agripino e ele me confirmou que sim, já está fechado. O União Brasil vai apoiar o candidato Fábio Dantas para o governo do estado e Rogério Marinho como candidato ao Senado. E indicação de vice, está consolidada isso, também? Apoio que não vai se restringir à entrega do tempo de TV e rádio, que é bem generoso do União Brasil, né? O União Brasil também vai indicar o candidato a vice-governador na chapa de Fábio Dantas, será o ex-prefeito de Açu, Ivan Júnior, que tem também, né, a esposa dele, a doutora Vanessa, é candidata a deputada federal pelo União Brasil. Então, chapa fechada, Fábio Dantas, candidato a governador, com Ivan Júnior, do União Brasil, candidato a vice. A gente esperava que isso fosse acontecer, era um dos grandes embrólios que estavam para ser resolvido nessa questão partidária, era a União Brasil. Para mim é uma grande conquista de Fábio Dantas, que eu vinha vendo nos últimos dias, a campanha já tava ali meio morna, sem novos fatos, né? Mas era todo mundo ali esperando nas últimas costuras para o período aí das convenções. Então muita campanha mergulhou para poder vir com fato novo durante esse momento agora. União Brasil, para mim, toma uma decisão que eu esperava, muito mais no sentido que eles queriam Fábio Dantas, eu sabia disso, e Agripino tinha uma determinada preferência. O único problema era ter que apoiar Rogério Marinho, mas vai ter que ir no bolo, porque na decisão que a gente sabe do TSE vai ter que ir chapa completa da majoritária. Então o tempo é generoso, recurso é generoso, e aí eu acho que o União Brasil vem para somar e traz Ivan Júnior para essa composição junto com Fábio Dantas. Vocês já querem fazer a análise dessa? Já a gente só vamos finalizar a questão do União Brasil e a gente entra já no PSDB. No PSDB. Só ainda falando sobre o União Brasil, Tiago Felinto, amanhã, às 10 horas da manhã, o partido vai anunciar oficialmente esse apoio a Fábio Dantas e Rogério Marinho. O ex-senador Zé Agripino convocou... Amanhã às 10 da manhã, aonde? Na sede do partido, que fica aqui... União Brasil. Acho que é Lagoa Nova o bairro, né? Lagoa Nova, ali perto da Prudente de Moraes. Então vai ser lá na sede do partido, os pré-candidatos reunidos para anunciar a formalização desse apoio. Eu conversei com alguns pré-candidatos do União Brasil agora à tarde, a informação que eu apurei é o seguinte, que Agripino fechou o apoio a Fábio Dantas, e a intenção realmente era só apoiar Fábio Dantas. Mas Fábio e Rogério estão muito convictos naquela ideia de que o partido que quiser apoiar um ou outro, ou apoia os dois ou não apoia nenhum. Que é até consequência disso no PSDB, e agora que vamos falar daqui a pouco, né? Mas o União Brasil, diferentemente do PSDB, acabou cedendo, né? Para apoiar Fábio Dantas, vai ter que apoiar também por tabela Rogério Marinho. Resta saber agora o seguinte, né? União Brasil vai apoiar formalmente, tempo de TV, de rádio e tudo, mas pelo que eu percebi, não haverá um engajamento muito forte dos
candidato do União Brasil na candidatura de Rogério. Em função disso, porque vai ser um apoio, digamos assim, por tabela, por consequência, em função da decisão do TSE que proibiu as coligações cruzadas. Mas, enfim, o que importa para Rogério, que é tempo de TV, do União Brasil, ele vai ter. Não, isso quer dizer, fundamentalmente, um ponto cardeal aí, um ponto definitivo com relação ao posicionamento eleitoral é a cessão do tempo do horário eleitoral gratuito. Isso aí é um divisor d'água que eu fico muito à vontade de relembrar o ouvinte que a gente, em diversas entrevistas aqui, fez consultas a diversos mandatários, deputados estaduais que aqui circularam, em relação à expectativa em cima do PSDB, para onde irá, que a gente sabia que era um partido dividido, né? Em se tratando de Assembleia Legislativa, né? Em sua metade de oposição e assim como a outra metade de situação. Pro governo. E que ficava essa dúvida, e muitos dizem, não, o tempo está certo que vai para Fábio, não, o tempo está certo que vai ficar neutro, o tempo está certo que vai ficar com Fátima, e você vê que invariavelmente nas palavras dessas pessoas, o entendimento era, para onde o horário eleitoral pender, é sim uma formalização clara e cristalina de formação, de aliança política eleitoral. Então, essa coisa de vai se engajar ou não vai se engajar, eu acho que nesse primeiro momento, em função da definição de horário, ela é secundária. Até porque, mesmo cedendo e dizendo que engaja, em política a gente vê muitos casos que terminam desengajando, não tem nem esse termo, mas vamos fazer um neologismo aqui. Desengaja no meio do caminho e reengaja para outro no caminho do outro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Vai depender para onde o pêndulo está pendendo. Exatamente. Né? Isso aí, historicamente, sempre teve muito presente. Então, o que é preciso recortar e entender do dia de hoje são os sinais evidentes e concluídos dessa expectativa que nós vimos aqui, renovando ela cotidianamente, de definição de forma prática e direta do tempo eleitoral desses partidos. É como se concretiza o apoio, concretiza, né? Falando dos pré-candidatos, Felinto, na verdade o pré-candidato ele vai se dedicar à campanha dele. Independentemente dele ter preferência por A ou B ou C, no final das contas o nível de engajamento dele realmente é muito reduzido, porque a prioridade, por exemplo, de Carla Dixon é a reeleição dela para deputada federal, a prioridade de Benes é a reeleição dele, enfim, e os outros pré-candidatos também. Se a base está, Tiago, você vai ter uma pendência para um ou para outro. E o que eu tô percebendo, eu acho que até vai ter uma liberdade para os candidatos. É isso que eu ia falar agora. O que eu tô percebendo, conversando com alguns pré-candidatos, é que realmente vai haver esse respeito, claro, a decisão que foi tomada pelo partido, mas as bases ficaram muito à vontade para votar em qualquer candidato a governador. Eu já ouvi, eu escuto todo mundo, né? Eu gosto de estar sempre ouvindo coisa aqui, nacional, eu fico o dia todo, quando tem qualquer disponibilidade, de ficar consumindo conteúdo. Eu ouvi, meus dois ouvidos aqui, um do lado do outro, ouviram programas de debate hoje sinalizando chapa Fátima Marinho, Fátima com Rogério Marinho, com uma naturalidade, e eu até comentei com você hoje, Didi. Sim. Então, assim, mas não podemos esquecer que essa questão da convenção é sim um divisor claro e estratégico das águas em relação à condução do processo eleitoral e de efeito imediato para já, que o horário eleitoral começa a campanha é de 16 de agosto. Né? No horário eleitoral. Arthur Nascimento confirma já. Confirma já, né? Mas... E tem uma coisa, Felipe, para esclarecer para quem está nos ouvindo, né? Não usar o academiquez não, mas existe a diferença do macro e do micro. O micro é exatamente essas relações micropolíticas. As relações que aí é um deputado que apoia outro, que vai com o prefeito, com o vereador, as lideranças, etc. E a outra é o macro, que são as relações entre as instituições e os partidos. O que está decidindo agora é o macro. O horário eleitoral essas instituições será exibido entre os dias 26 de agosto e 29 de setembro no primeiro turno. Se tiver segundo, entre os dias 7 e 28 de outubro. Então, decisão fechada aí, portanto, do União Brasil, Felinto, só fechando mesmo, é uma derrota para Rafael Mota, esse anúncio do União Brasil, porque ele tinha a expectativa e a O senador Zé Agripino sinalizou assim, de ter esse apoio, né? Sinalizou simpatias pela candidatura de Rafael. Não só ele, outros pré-candidatos, o pré-candidato a deputado federal Leonardo Rego, que é ex-prefeito lá de Pau dos Ferros. Comentamos sobre ele aqui, né? Declarou apoio a Rafael Mota, né? Ele agora vai ter que mas sabe ficar qual é o problema, Rebolo? Porque, por exemplo... Desculpa, Tiago, mas Leonardo Rego é um exemplo. Perfeito. Leonardo Rego disse muito claramente que em Pau dos Ferros, o grupo político dele não vai votar em Rogério Marinho. E vamos lá, você deu um exemplo que é muito bom. Aí, Rafael Mota, sabe qual é o grande problema? É que no caso do União Brasil, qual é a prioridade deles? É eleger deputado federal, né? E estadual. Mas o federal talvez é o mais forte, do que o federal, né? Estadual. É o mais forte. E aí, o que acontece? Para você eleger o deputado federal, um palanque de governo, ele é muito bom.
ele é interessante, porque faz você ter mais capilaridade e consegue dar mais engajamento para sua campanha. Quando o Rafael Mota está sozinho, né, teoricamente, até o momento, a gente não tem ainda essa possibilidade de um governador, fica comprometido. Então, eu entendo até que o próprio senador Zé Agripino tinha essa simpatia, mas diante da conjuntura total, infelizmente, pesa para o lado de uma estrutura que está com a campanha majoritária fechada, que no caso seria esse apoio a Fábio.